Boa noite. Hoje eu participei de um debate interessante aí com alguns acadêmicos, o João Brant e a Esther Solano, duas pessoas bem interessantes aí, fazendo pesquisa sobre esse novo universo das redes sociais, das novas comunicações, e também um grupo aí de políticos, ex-prefeitos, prefeitos aí do ABC, algumas pessoas de movimentos sociais, tentando entender para onde caminha o eleitorado, especialmente após um ano aí de governo Bolsonaro. Foram muitas informações assim picadas, uma apresentação bem interessante do João e da Esther, em cima de pesquisas sistematizadas e de muita coisa de intuição, efetivamente, de experiência no front, aí, digamos, de prefeitos. Né? É um ponto interessante, que é uma parte do trabalho da Esther Solano, ali é um consenso que você tem 30% do eleitorado é PT, 30% é historicamente antipetista, e daí você tem 40% que se disputa, e desses 40%, 20% são bolsonaristas arrependidos. Pessoas que votaram no Bolsonaro e hoje estão arrependidas. Né? E daí o trabalho da Esther focou muito esse pessoal. Então você tem alguns dados interessantes. Né? Muitos eram petistas, viraram antipetistas, em cima daquela ideia do marido, da esposa traída. Né? A decepção que teve com a questão da corrupção. Quase todos aí acham que o Lula sabia da corrupção, mas acham também que ele sofreu perseguição política. Um dado interessante é que, quando avaliam Lula e PT, tem uma separação. Concordam que o governo Lula foi o melhor governo assim, de bem-estar, etc. E os erros foram do PT, a partir de Dilma e tudo. Então, o PT ficou com a carga negativa e o Lula com a carga positiva. Mas um ponto muito interessante é que, mesmo sabendo que o governo Lula foi um governo de bem-estar, tudo, de abundância, tudo, eles têm muita dificuldade de projetar para frente. Ou seja, daqui para frente, o que o PT pode me oferecer? É interessante, porque não adianta ficar em cima do passado, você tem que realmente pensar em formas novas aí de atuação. E daí entra um ponto muito interessante, né? Toda a base, quer dizer, eu estou falando do PT porque esse convite que eu recebi aqui era uma plateia basicamente petista aí, né? Então, um dos pontos relevantes é o seguinte: toda a base do PT, toda a proposta do PT lá atrás foi em cima do emprego formal, em cima da carteira de trabalho, em cima do trabalhador. Esse conceito está começando a se esfumaçar agora, com essa questão da informalidade do trabalho, o fim da legislação trabalhista, enfraquecimento aí do sindicalismo, né? E surge aí, digamos, essa alternativa da uberização. A uberização passa a ser uma alternativa de trabalho, cria, na base, reforça a ideia do empreendedorismo. Agora estou por conta própria, estou me virando, mas, ao mesmo tempo, de uma absoluta vulnerabilidade em relação à proteção social. Pessoal que não tem 13º, não tem férias, não pode parar, não pode ficar doente, não tem... Então, a partir daí, você começa a pensar o que se tem que propor nas eleições, tudo para recriação, digamos, de uma renovação nas políticas públicas. Aí. É interessante lá atrás, quando você pega o PT aí dos anos 80, ele foi composto por grupos de ativistas em várias áreas, saúde mental, a igreja entrando muito nisso aí, e o PT era chamado Partido Ônibus. Então, ele comportava todo aquele conjunto de pessoas e conseguia essas pessoas esses grupos como protagonistas de políticas públicas aí da parte do PT. Né? Isso aí pega 12 anos aí, ou mais de governo, daí você institucionaliza, estratifica, perde essa base. Então, como que você recompõe, principalmente em eleição municipal? Essa vai ser uma discussão interessante, que vale aí para... a ideia do bolsonarismo é nacionalizar as discussões municipais, ou seja, apresentar um fantasma do Foro de São Paulo, todas essas maluquices deles que tem uma baita eficácia aí, no âmbito municipal. Então, a oposição vai ter que fazer o quê?
vai ter que municipalizar a discussão. E municipalizar significa trazer propostas trazer propostas que permitam você recriar um sonho, um modelo de gestão adaptado aos tempos modernos. Daí você tem algumas experiências bem interessantes. Uma lá em Maricá. Maricá não serve muito de modelo, não, porque passou a ganhar muito dinheiro com royalties, né, de petróleo. Então, eles têm feito aí, efetivamente, um trabalho muito criativo lá, muito criativo, mas não dá para ser replicado em outros municípios que estão quase todos quebrados aí. Né? Mas é uma coisa que acontece no Nordeste aí, com o Flávio Dino, acontece no Ceará, acontece a Bahia. A Bahia é um pouco mais difícil, porque a Bahia é maior, né? Mas que é você pegar o empreendedor, não sei se dá para criar uma definição assim, mas o empreendedorismo colaborativo. Então, aqui você teve isso aqui, um período aqui, você pega essas cooperativas aí de recicladores, eram coisas muito interessantes, experiências muito interessantes que foram feitas aí, estão sendo desmontadas aí por Dória, no âmbito do Estado, né? E principalmente pelo Bolsonaro. Mas, digamos, o Nordeste ele tem que ser inspirador aí para as prefeituras. Né? Então, digamos, esse negócio da compra de alimentos. Por exemplo, Maricá, eles criaram um aplicativo que coloca o consumidor direto com o produtor, sem passar por intermediação, através de aplicativos. Então, a tecnologia tem que ser utilizada efetivamente de uma forma ampla aí, para poder criar essa... Porque quando você pega o empreendedorismo, de um lado, se você não tem nada para apresentar, as igrejas evangélicas defendem o empreendedorismo, você pode contar com você, pode contar com o apoio da igreja. Né? E os movimentos aí, PT, tudo, perderam essa base com esse relacionamento com a base. Né? Então, vai ter que recompor, vai criar ferramentas, efetivamente, que permitam esse empreendedorismo, de um lado, colaborativo. O cooperativismo, o Brasil tem uma boa tradição de cooperativismo. Uso de tecnologia e também criação de modelos de proteção social. Criação de modelos de proteção social a partir da regulação dos governos municipais, em algumas áreas, dos governos estaduais ou governo federal. Então, e um ponto relevante, são 2 pontos aí que você vê que é uma falha, uma miopia muito grande aí da oposição nesses anos todos. O primeiro foi não se abrir para os jovens. Né? Eu lembro de 2013, aquela molecada ativista aí, vindo para as ruas e tudo, começando a explorar de uma forma inteligente sites, redes sociais, blogs, youtubers. O que foi essa renovação que teve no Congresso? Foi em cima de youtubers. A direita postou violentamente nos youtubers, ela não tinha muitos quadros, foi mais fácil ocupar espaço. Enquanto isso, o próprio PT aí não abriu espaço. A renovação que deveria ocorrer naquele período, aquela rapaziada que teve aí na ocupação das escolas, aquelas secundaristas maravilhosas aí. Eu falo secundaristas maravilhosos porque foi fundamentalmente liderança feminina lá. Essa rapaziadinha, essa meninada está vindo com tudo. Mas tem movimentos que nesse levante da juventude aí, que é uma coisa extraordinária. Né? E você vê, aquele movimento secundarista ali, eles usaram ferramentas de mobilização de rede social. Na minha cidade, lá em Poços de Caldas, lá até o colégio estadual usou o mesmo modelo aqui. Ocuparam a escola, filmaram tudo antes, para evitar que, quando saísse, houvesse alguma quebradeira para atribuir a eles, colocaram um porta-voz para falar com a comunidade, trouxeram para dentro da escola pessoas para discutir temas, uma coisa maravilhosa aí que ficou fechado. E um outro ponto interessante, outro dia eu participei de um debate aqui pela internet e o pessoal, acho que é a CUT, falando que agora tem o pessoal discutindo algoritmos. Gente, um pouquinho de bom senso aí. Esse sistema de algoritmos e tudo foi montado aí por esses grupos, tecnologia, Steve Bannon e outros aí, foi montado por quê? Porque não tinha militância. Agora você pega um partido que tem uma baita militância, tem aí não sei quantos, 1.200 vereadores, nunca montou uma rede para poder replicar, para poder uniformizar respostas. Eu lembro
Em 2010, sabe, quando veio aquela eleição maluca, o PT não tinha militância nenhuma, você tinha 5 ou 6 blogs aí que faziam o contraponto, por uma questão de pacto democrático, aí contra a Serra, né? Mas, você vê, já tinha todo aquele... Os fake news já eram utilizados aí enormemente, aquela questão da Dilma matando criança, né? E você não tinha um site para uniformizar a resposta. Coisa simples, não tem os algoritmos, viva os algoritmos aí, pô, mas você tem toda a militância, e serve para qualquer partido político. Se o partido político é nacional, tem vereadores aí para todo lado, você tem que ter uma uniformização de respostas para as questões que surgem. Muito mais agora do que em 2010, que você não tinha tão disseminado esse negócio de fake news. Aparece um fato novo, aparece Paraisópolis. O que é? Qual a interpretação, qual a orientação que se tem para uniformizar a crítica ou os argumentos? Tem que ser X. Se você pega o WhatsApp é rua de mão dupla. Tempos atrás foi sugerido aí para a Confederação dos Metalúrgicos, monta uma rede de WhatsApp, põe na ponta de cada indústria aí um representante para preencher questionários, para poder fazer levantamentos do comportamento da economia, mas a cegueira foi muito grande aí, né? E hoje em dia, quando você pega a disputa política, ela está no âmbito das famílias. Ou seja, você tem toda essa disputa que você tem em Twitter, tudo de lacração. Lacração, você joga frases feitas lá, pode ser o cara mais erudito aqui e o mais imbecil aqui, ambos jogam frases feitas. E quem recebe na ponta não tem como diferenciar. Aceita aquela que é mais próxima da sua opinião. Então, digamos, essa disputa que se dá hoje no âmbito familiar, a direita tem argumentos. Pode ser argumentos cretinos, mas tem os argumentos. Sabe? Quem é a favor tem que... Bandido bom é bandido morto. Todos esses chavões aí eles já têm esses argumentos que são replicados nessas redes aí enormes aí. E redes que foram montadas em cima dos algoritmos e das redes sociais. Daí quando você pega o PT, que tem... Não precisa, ele já tem uma baita bolha aí, que são... faz aí as eleições dele, mobilizando o país inteiro, não tinha um banco de dados para poder disseminar informações e tudo. Esse agora um ponto muito interessante é o seguinte, por exemplo, quando você pega a Previdência, já tem uma consciência, esse grupo que está decepcionado aí com o Bolsonaro, que as reformas vieram para ferrar com a população. Por que não tem reação? Porque não conseguem perceber alguém, ou algum partido, ou alguma pessoa, que se canalize todas essas reclamações lá e apresente propostas alternativas. Então, isso é ruim para mim, mas não tem outra alternativa. É por aí que vai se tentar entrar. Quer dizer, eu estou falando tudo isso aí em cima daqueles 20% que decepcionaram com o Bolsonaro. Mas é por aí que se tenta colocar o Luciano Huck e outro aí como essa alternativa. Daí com a imprensa jogando com essas histórias, né? Que o Bolsonaro é extrema-direita, o Lula é extrema-esquerda, todo esse repertório de falsos paralelismos aí que alimenta a imprensa. Mas, de qualquer modo, você vai ter que ter uma reinvenção. 2022, a eleição municipal tem que partir de experiências municipais. Tem que fazer um levantamento das melhores experiências que tem no país, embalar essas experiências em projetos que sejam de fácil implementação, seja para as campanhas eleitorais, seja para a implementação posterior, e, principalmente, tem que voltar a disputar o povo. O povo está sendo perdido, não é para outros partidos políticos, está sendo perdido para os evangélicos e para outros grupos, setores, para as milícias de um lado, para crime organizado do outro, que dão o atendimento. Eu vou falar, do jeito que crime organizado está crescendo e já domina territorialmente regiões inteiras, hoje em dia eles oferecem justiça, muito mais eficaz que a justiça formal. Está certo que eles têm uns exageros lá, né? Mas todo crime que acontece lá tem direito de defesa, acusação e tudo, e tem pena de morte. São outros 500, né? Mas em breve vão oferecer saúde. Você tem hoje, por exemplo, quando se fala em algumas organizações de tráfico, aí já oferecem, os presídios oferecem segurança, amparo para as famílias de quem vai preso. Ou seja, você tem essa preocupação com a ponta
por parte do crime organizado, e o Brasil formal com esse padrão maluco aí do Paulo Guedes de desmontando cada vez mais, e os partidos políticos que ficaram afastados aí, perderam contato com a população. Deixa eu ver aqui os comentários, tem alguma coisa para a gente colocar aqui. Armação da segunda instância no Congresso Juarez. Isso aí são essas simplificações. Aí, não se der a segunda instância, o Brasil deixa de ser corrupto. Esse é um ponto interessante, que eu estava esquecendo de falar. Quando se pega, digamos, essa pesquisa sobre esse público, a questão da corrupção continua sendo uma coisa muito forte. E uma falsa correlação de atribuir todos os problemas que nós estamos enfrentando hoje, econômicos, à corrupção, aquele discurso falso, né, do Deltan e outros aí, não tem dinheiro para o hospital por conta da corrupção. Quando você pega a Lava Jato, ela arrebentou com a economia em nome do combate à corrupção, trouxe um prejuízo muito maior do que a própria corrupção, mas a questão moral acaba se impondo. Né? E um ponto interessante também, quando se pega a classe C, que está passando dificuldade, que está com problemas de emprego, queda de renda e tudo, eles acabam indo contra as pautas identitárias aí. É aquela história, né? Esses progressistas pensam nos LBTGs, pensam nos negros, nas mulheres e não pensam em mim. Esse é um discurso complexo, né? É um discurso complexo porque, aquele negócio, para não descontentar o pensamento conservador, eu não vou falar nada que descontente o pensamento conservador. Então, eu vou virar conservador. Agora, o grande desafio, que eu coloquei ontem aí, vai ser as lideranças aí já se convenceram da importância do grande acordo nacional, mas convencer a militância que tem que passar um pano aí em todas as mágoas passadas e recomeçar do zero, espiando os pecados na nova militância democrática aí, porque na outra ponta do muro, do lado de lá do muro, você tem miliciano armado, que daqui a algum tempo vai ter duas alternativas. Eles vão invadir as nossas casas, a alternativa otimista é que vão levar a gente preso, e a pessimista é que vão executar do local. Exagero? É uma possibilidade. Pessoal, fico por aqui. Um abraço aí vocês.